Nós vamos ler Gênesis 12, versículo 10. E nós vamos ler até o capítulo 13, versículo 4. Então você coloque aí na sua anotação. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua casa me conservem, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Capítulo 13, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Pai, nos abençoa mediante esta palavra, e que por meio dela, ó Deus, a igreja do Senhor possa ser fortalecida, edificada, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Eu fiz questão de ler essa parte onde Abrão, ele sai ali de Betel, e por causa de uma fome que estivera naquele lugar, naquele tempo, ele saiu para o Egito. E ali, acho que todos conhecem o contexto dessa história, e nós lemos. Se você prestou atenção, você vai entender que Abraão ali, ele errou, né? Ele saiu do propósito de Deus. Ele acabou fazendo com que a sua mulher deitasse com Faraó, né? Com o rei do Egito. E ali ele se embaraçou todo, ele se embananou todo. Creio eu que essa questão, esse contexto de que Abraão, ele saiu da presença do Senhor, ele pagou caro por isso, é algo que isso pode chamar a nossa atenção. Eu creio que todos nós temos esse perigo
de passarmos por isso também, né? De, sem perceber, por conta de uma circunstância desfavorável, sairmos do propósito de Deus, da presença do Senhor, e aí então pagarmos por um preço alto, né? Em relação à fuga da presença do Senhor. E eu quero meditar um pouco, de uma forma bem objetiva, bem rápida esta manhã, algo que Deus me mostrou em relação a essas questões, o que está nas entrelinhas desse texto. E eu queria jogar para as nossas vidas esta manhã, para nós, de certa forma, aprendermos um pouco em relação a essa conduta, a essa experiência que Abraão teve. Eu intitulei essa passagem, o tema dessa passagem aqui esta manhã, é que a vida é feita de escolhas e decisões. A vida ela é assim, né? A vida é feita de escolhas e decisões, creio eu que não é novidade para ninguém. Mas se a gente não tomar cuidado com as escolhas e decisões que tomamos na nossa jornada de vida, a gente paga um preço muito alto. O que nós lemos aqui esta manhã, queridos, é que Abraão ele desceu para o Egito, né? A Bíblia fala aqui que ele ficou muito rico quando ele desceu para o Egito. Ficou próspero. Recebeu muitos bens. Mas o problema é que ele estava fora do propósito de Deus, ele estava fora dos planos de Deus, ele estava fora da vontade de Deus. Portanto, a gente observa aqui que quando ele estava ali no Egito, sendo próspero, Abraão, ele ficou envergonhado. Ele ficou envergonhado diante de uma multidão de gente ali. Ele foi exposto. Eu acho que uma das coisas... Gente, eu não sei se vocês já perceberam. Agora imagine só, você que é casado, você colocar a sua mulher para deitar com outro homem. Já percebeu isso? Já viu isso, Alessandro? Já passou isso na sua cabeça? Entregar a sua amada esposa, ó, meu irmão, vai lá, aproveita da minha mulher. Né? Uma coisa absurda isso. E Abraão, ele se sujeitou a isso. Ele entregou o seu bem precioso, né? A sua alma gêmea, o seu tesouro maravilhoso nas mãos de outro homem, para fazer aquilo que ele fazia intimamente. Eu olhando para o texto, eu falei, Senhor, tem misericórdia. O que Abraão chegou a fazer, irmãos? Né? Então ali ele ficou envergonhado, queridos. Ali simplesmente houve um problema ali na terra do Egito, né? Onde começou a ter algumas questões desfavoráveis naquela terra. E Faraó ele percebeu que aquela questão toda ali era a presença de Abraão. E ele descobre que Abraão ele não era simplesmente irmão de Sara, até então Sarai, mas também ele era esposa dela. Né? Para quem não sabe, Abraão e Sarai, eles eram irmãos. Então, mas depois eles se tornaram marido e mulher. Mas ali você vê que Abraão, ele de certa forma, ele foi exposto, ele foi expulso daquele lugar, e ele ficou envergonhado, ele foi envergonhado. Né? Ele foi envergonhado, e vergonha naquele tempo, e até hoje, nos nossos dias, é uma coisa que machuca, cara. É uma coisa assim que mancha, né, a vida do ser humano. A exposição é uma coisa terrível. É uma coisa assim que pode manchar a sua vida para sempre. Mas o que eu acho interessante é que Abraão, ele não se intimidou por essa exposição. Ele não se intimidou por essa vergonha que ele passou diante, não só apenas daquele povo do Egito, mas dos seus ali também, daqueles que estavam junto com eles. E é também por conta da sua mulher, né? Ele é uma coisa assim que
que poderia ter atrapalhado, né, a vida conjugal. E ele decidiu algo que é tremendo, irmãos, e é sobre isso que eu vou meditar. É sobre isso que eu quero meditar. Ou seja, quando ele recebeu a proposta de Deus para ser o abençoador, para ser, né, o instrumento de Deus para um povo escolhido para o Senhor, ele estava caminhando segundo a vontade de Deus. E ele recebeu a ordem, a Bíblia fala que ele foi para Betel. Mas por conta dessa decisão ele sai de Betel. E por conta de ele ter ido para o Egito, e ele errou ali no Egito, ele teve alguns danos ali no Egito, ele voltou para onde? Para Betel, novamente. Ele voltou exatamente para o lugar onde Deus anunciara a sua vontade em relação para a vida de Abraão. Então, irmãos, Betel aqui, nós podemos, então, concluir que foi um lugar de recomeço para Abrão. Isso é maravilhoso. Abraão, ele teve essa sensibilidade, ele teve essa condição emocional para perceber que ele tinha que retornar para o lugar onde ele estava na presença do Senhor. E quando ele saiu dessa presença do Senhor, ele viu que ele tinha necessidade de retornar. E ele fez isso, né? Então a primeira coisa que eu quero, que nós podemos destacar aqui em relação a esse texto, é que mesmo quando os servos de Deus tropeçam e caem, Deus lhes dá a oportunidade de recomeçarem uma nova jornada. Abraão, ele retorna para o lugar onde nunca deveria ter saído. Meus irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, de vocês saírem desse plano, de vocês saírem, né, da presença do Senhor. Eu não sei se vocês já tropeçaram, já caíram. Eu não sei se já aconteceu isso na sua vida. Mas agora eu entendo que, se você já fez isso, já aconteceu isso com você na sua vida, eu imagino, e eu creio que isso acontece com todos nós, isso fere a nossa alma. Isso traz manchas nas nossas vidas. A gente se torna uma pessoa, não só apenas envergonhada, mas você acaba se tornando também uma pessoa que carrega um certo tipo de frustração, que talvez você não tem força para retornar, porque você simplesmente, aquela coisa negativa que está em você, não te dá força nem para você ter pensamentos de buscar uma restauração. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas existem muitas pessoas nesse estágio, queridos. Existem muitas pessoas que já tiveram uma vida para com Deus, né? Estavam no propósito, seguindo o propósito de Deus, e por algum motivo tropeçaram e caíram, e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Nunca mais eles tiveram a vontade, eu não sei por qual razão, essa vontade de querer voltar. Ou então não é nem vontade, força em não querer voltar. E isso, de certa forma, traz um prejuízo enorme para essa pessoa. Creia que existem milhares de pessoas neste estágio. Mas Abraão, irmão, eu vejo aqui, vou falar de Abraão, mas até então ele é Abrão aqui, mas vou falar Abraão. Mas Abraão, ele não se conformou com a posição dele. Ele poderia muito bem sair do Egito e ir para algum outro lugar. Mas ele teve a sensibilidade de que, cara, eu vou voltar para Deus. Porque ele sabia que
Deus era a fonte de restauração da vida dele. Ou melhor, Deus era a fonte de vida para ele. Ele não poderia viver sem a presença de Deus. Ele tinha experimentado essa vida para com Deus. No entanto, ele saiu desse propósito de Deus, mas ele percebeu que a vida dele não faria sentido estar longe da presença de Deus. Eu vou voltar aqui mais uma vez. Abraão, ele retorna aqui para Betel com as mãos cheias, queridos. A Bíblia fala que ele estava rico. Nós lemos o versículo aqui que ele tinha bois, que ele tinha um monte de coisa. Você já reparou quando você está bem financeiramente? Como é que você fica? Você já reparou quando a sua conta está bombando, irmão? Eu nunca senti isso não, mas eu imagino que esse negócio é bom demais, irmão. Você fica cheio de si, né? Você fica com a sua autoestima lá em cima, cara. Você fala assim, rapaz, não depende de ninguém não. Eu compro tudo e todos. O mundo está aos meus pés. Eu compro o que eu quero. Né? Às vezes acontece isso, porque por conta de conquistas nós nos tornamos o quê? Soberbos, autossuficientes. Enfim, eu sou bom. Sou bom nisso. Sou capaz. Mas Abraão me mostra aqui, irmãos, que bens financeiros não supria a necessidade da vida dele. Aquela riqueza que ele possuía não era nada para ele, porque ele tinha uma necessidade imperativa de acertar a sua vida com Deus. A fonte de riqueza de Abraão estava na presença do Senhor, numa vida para com Deus. E a igreja, ela precisa se conscientizar disso, irmãos. A nossa fonte de riqueza, a nossa maior riqueza, é a presença de Deus em nós. Porque quando nós estamos na presença de Deus, mesmo passando por dificuldades, seja ela qual for, você vai ter alegria. Amém por isso? Vocês concordam comigo, sim ou não? Essa é a grande questão, irmãos. E nós precisamos aprender com Abraão. Abraão foi aquele servo que tropeçou e caiu, mas ele entendia que Deus poderia lhe dar uma oportunidade de recomeçar aquela jornada que foi proposta para ele. E ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez essa. Ele voltou, né, para essa jornada, para essa estrada da obediência, da fé, de uma vida para com Deus. Ele fez um retorno. Gente, isso é tão maravilhoso, porque eu vejo aqui que Abraão, ele teve humildade, sabe? Ele teve humildade, teve força. Eu vejo assim, a humildade é uma coisa tão poderosa, irmãos. Ela é tão forte. Ela é tão abençoadora. Porque quando o homem consegue colocar o seu coração, aprende, né, colocar o seu coração, um coração sendo humilde, ele é fortalecido. Ele se torna grande. Ele se torna uma pessoa poderosa. Mas você sabe por quê? Porque Deus, ele agrada disso. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, né? E ele dá graça aos humildes. E a partir do momento em que Abraão, irmãos, ele teve esse reconhecimento, essa humildade de reconhecer que ele estava errado, eu entendo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus já veio sobre ele, fortalecendo ele, para ele retornar. Então, irmãos, ele volta ali para Betel, não só apenas para recomeçar uma vida social, ou então uma vida geográfica, mas ele retorna para Deus, para o Senhor dos recomeços. Ele viu que ele estava errado. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente está nos planos de Deus, de repente sai, e você reconhece que você está errado e você retorna.
Gente, isso é abençoador. Isso chama arrependimento. Isso chama-se humildade. Isso chama-se um amor para com Deus. E eu entendo que Abraão nos ensina muito, muito. Porque sabe por quê, irmãos? Porque de certa forma, muitas vezes, a gente sai dos planos do Senhor. A gente sai da vontade do Senhor. A gente deixa de erigir altar. A gente sai da presença de Deus. E eu quero dizer para você, irmão, primeiro, não saia da presença de Deus. Segundo, se você saiu da presença de Deus, retorne. Retorne. Porque a presença de Deus é a maior fonte de vida que um ser humano pode ter. Amém por isso? Então, Abraão ele entendia que a presença de Deus na vida dele era a maior segurança e plenitude de alegria que ele poderia alcançar. A fé que Abraão possuía foi claramente confirmada por conta da sua prontidão em obedecer e a sua perseverança em agir. Essa é a grande questão. Segunda coisa que nós podemos destacar aqui em relação a essa passagem é que ter a ousadia de recomeçar é uma das grandes graças que podemos cultivar nesta vida. Eu não sei se você vai concordar comigo. Cair é ruim. Gente, mas recomeçar é bom demais. Né? Cara, é tão bom isso. É tão bom você nunca, na verdade, não é bom cair nunca. O certo é você não cair. Mas nós, como somos pessoas frágeis, limitadas, pessoas que carecem da misericórdia, da graça do Senhor, né? Diante de Deus nós somos aquele trapo de imundície. E nós temos que colocar nós mesmos diante de Deus, que nós somos miseráveis mesmo. Pecadores. Quem somos nós diante de Deus? Né? A gente cai. Infelizmente a gente cai. O ideal era não cair, mas nós caímos. Mas o que eu acho mais importante, o mais lindo, mais tremendo na vida de um ser humano, é quando ele está lá no pó, sendo julgado por tudo e por todos, condenado por tudo e por todos, sem nenhum tipo de esperança. Sabe aquele diagnóstico, né? Está ali. Você já foi condenado. Aí a gente serve um Deus. A gente serve um Deus que nos puxa lá do fundo da lama e restaura a nossa vida. Ah, irmãos, eu acho lindo a vida de Davi. Estou me lembrando aqui agora. Eu não sei se vocês se lembram do pecado de Davi. Davi, quando ele saiu do propósito do Senhor, a gente pode observar ali que quando ele saiu do propósito do Senhor, um abismo achou outro abismo. Primeiro começou um adultério. Depois do adultério veio uma morte, veio mentira, veio morte, veio assassinato. Ou seja, Davi, ele saiu de um abismo e foi para um outro abismo. Ou seja, ele foi para um buraco sem fim. Se nós olharmos na nossa condição humana, a gente observa que aquele sujeito, aquele Davi, aquele homem naquele tempo, ele não tinha condições de ser reerguido novamente por conta da sua soberba, irmão. Ali ele era poderoso já. A tal ponto que Deus, e ele não observou seus erros, a tal ponto que Deus chama um profeta ali para mostrar para ele que ele tinha errado. Ele chama Natan, Natan vai lá e fala porque esse Davi, para ele que ele caiu, que ele errou. Mas é porque Deus ali, ele queria restaurar Davi. Gente, eu acho aquela restauração de Davi uma das coisas mais lindas que aconteceu na Bíblia.
Davi ali foi restaurado. E por conta da restauração de Davi, ele salmodiou a sua restauração. Depois vocês leem, estudem Salmo 51, tem outros salmos também. Mas Salmo 51 é algo que toca o meu coração. Porque ele fala, Senhor, sonda-me. Né? Olha para o meu coração. Eu vejo ali que como Deus sabia que Davi ele tinha Deus como a sua âncora, a vida de Davi foi essa. Deus não deixou Davi ser morto. Deus ele buscou Davi lá na profundeza do mar, onde ele estava morto, e recolocou ele sobre o mar. Deu uma restauração para a vida dele. Então, meus irmãos, eu quero que nós precisamos entender que o recomeço, ele é algo tremendo para todos nós. Se existe na sua vida algo que você precisa ser restaurado, ou então que você possa cair lá na frente, recomece. É preciso retirar as pedras do caminho e recomeçar. Eu gosto muito daquele versículo em que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3. Ele diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, a queda, o pecado, nos trava, nos traz morte. Mas Jesus Cristo, ele foi na cruz para nos restaurar, para nos trazer vida. O pecado não é um fim em si mesmo. Basta você se arrepender. Basta você reconhecer os seus erros. Basta você ter a humildade e colocar as coisas que para trás ficam e comece a seguir para a vocação que Deus te chamou, para o prêmio que você há de receber. Então, irmãos, a queda ou o erro não pode destruir quem você é. Não pode destruir quem você é, de forma alguma. Amém por isso? Graças a Deus. A restauração é algo que ela é necessária ser feita na sua vida, mas, no entanto, muitos não sabem lidar com isso. Não sabem lidar com a restauração. Eu quero lembrar com vocês aquela passagem em que Deus, depois do cativeiro da Babilônia, Deus chama um povo para restaurar os muros, as portas de Jerusalém e depois a casa de Deus. Existe um momento em que Deus ele chama, não só apenas Esdras, mas ele chama aquele povo para restaurar a casa de Deus. Isso, de certa forma, eles estavam trabalhando para que a cidade de Deus tinha que ser restaurada, e por si só, aquelas pessoas iriam ser restauradas também. O profeta Ageu disse que aquelas pessoas, eles não buscaram a restauração da forma como eles deveriam buscar. Em vez deles focarem, porque a restauração, ela não é uma restauração, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. A restauração é um processo. E nesse processo, em que o povo de Israel estava buscando essa restauração em Jerusalém, eles perderam o foco dessa restauração. A Bíblia fala que, em vez de eles olharem para a casa de Deus, eles estavam olhando para as suas próprias casas, para as suas cobiças, para os desejos da sua natureza carnal. Então, aí ali eles estavam saindo do quê? Do propósito do Senhor. E Deus, ele orienta aquele povo
através do profeta, dizer: olha o caminho que vocês estão caminhando. Vocês estão buscando uma restauração de certa forma errada. Não é assim que a restauração é feita na sua vida. Porque quando você busca uma restauração para você, você tem que colocar o seu coração inteiro para com o Senhor. E foi exatamente o que Abraão fez, irmão. Porque quando Abraão ele entendeu que ele precisava ser restaurado, a Bíblia disse que ele fez o quê? Ele erigiu um altar. Lá no altar, ele colocou o seu coração inteiro para com o Senhor. Ele buscou a sua vida para com o Senhor, ele colocou tudo nas mãos do Senhor. Ou seja, Abraão ele foi prudente naquele momento, ele não brincou com o seu processo de restauração. Então, irmãos, a gente precisa fazer a nossa parte nesse processo de restauração. Terceira coisa. Valorize as lições que aprendeu com as tentativas de acerto e siga em frente de cabeça erguida. Amém por isso? Vocês entenderam essa frase? Valorize as lições que aprendeu com as tentativas, escreveu errado aí, com as tentativas de acerto, e siga em frente de cabeça erguida. Conserta aí, por favor. Valorize as lições que aprendeu com as tentativas de acerto, e siga em frente de cabeça erguida. Meus irmãos, a queda não pode nos fazer parar, mas deve fazer de você uma pessoa melhor. A gente tem que aprender com os erros. Existem muitos de nós que temos aquele risco de sempre cair no mesmo lugar. Sempre cair na mesma questão. A gente sempre cai naquilo que é mais forte que nós. Muitos de nós caímos por conta de uma tentação. Muitos de nós caímos por conta de ter uma natureza difícil. Muitos de nós caímos porque nós somos, de certa forma, afoitos. Muitos de nós caímos porque nós somos ansiosos demais. E a gente acaba fazendo coisa errada. E você já reparou, acho que todos nós sabemos onde nós caímos? Sim ou não? Você sabe onde você cai, irmão? Você sabe? Então por que você continua caindo nisso? Porque muitas vezes a gente não valoriza. A gente não aprende. A gente, de certa forma, nós somos teimosos. E a gente não se prepara. Não se prepara. O erro tem que fazer com que nós sejamos pessoas melhores, irmãos. O erro é ruim, mas o erro ele acontece nas nossas vidas para nós buscarmos sermos pessoas melhores. Você tem condição de melhorar naquilo que você é ruim. Nós temos condições. Portanto, eu digo para você, aprenda com seus erros. Não se conforme com seus erros. Não se faça de coitadinho com seus erros. A gente coloca muita mão na nossa cabeça, né, quando nós erramos. Principalmente na presença do Senhor. Eu fico imaginando, se Deus fosse sarcástico como eu, Ele olhando assim para mim: Senhor, me perdoa, sei de novo, né, seu miserável. Mas vamos aprender isso, irmãos. Nós devemos aprender com os erros. A gente vê isso na vida de Abraão. Tiago capítulo 3, verso 2, diz algo muito interessante. Olha o que ele fala aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Né? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Já reparou que muitas vezes a gente erra porque a gente fala muito?
e faz pouco. Ah, irmãos, a Bíblia ela é tremenda. Abraão nos ensina aqui, queridos, não esconda os erros de si mesmo. Admite. Admite onde você erra, quais são os seus erros. Não seja coitadinho de si próprio. Não tenha misericórdia de você com seus erros, não, irmão. Erga sua cabeça, assume quem você é. E busque uma restauração em cima disso. Nossos erros têm várias origens, comportamental, resultado de uma forma distorcida de percebermos a realidade que nos cerca. Então muitas vezes nós escondemos os erros de nós mesmos. Seja assim não. Enfrenta os seus erros, porque Deus ele quer te fazer uma pessoa muito melhor da qual você já é. Um erro seu apaga 30 qualidades que você tem. Jesus, ele nos estimula a aprender com os erros, tá? Jesus, eu gosto de Jesus porque Jesus foi um Senhor, foi um mestre, ainda aqui neste lugar. Ele não colocava muito a mão na cabeça daquelas pessoas que erravam, não. Ele sempre estimulava. Vamos ler Mateus 7, 3 e 5. Olha o que ele diz aqui, passagem que todo mundo conhece também. A Bíblia diz, Mateus 7, 3 até o versículo 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave o que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Isso é Jesus falando, irmão. Está vendo tanto que Jesus ele olha para nós, ele simplesmente fala, rapaz, como você é hipócrita, hein? Rapaz, mas você é um sujeito. Ele fala assim conosco, irmãos, através da sua palavra. Você já reparou o tanto que a gente condena um irmão e a gente pratica a mesma coisa que ele faz? Talvez muda alguma coisinha, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu olho para você e falo assim, mente. Você faz a mesma coisa, cara. Eu faço a mesma coisa. Então, o que Jesus fala, hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que bênção isso. Queridos, nós precisamos assumir quem nós somos. Então, nós somos pessoas errantes. Nós erramos sim. Nós não podemos esconder com os nossos erros de nós mesmos. E Jesus, ele crava isso em nós, dizendo, abre os seus olhos, abre os olhos do seu coração e enxerga quem você é. E busca essa restauração. Maravilha isso. Salmo 32, verso 1 e 2. Vamos ler essa porção. Vamos ler todos juntos essa porção? Vamos ler de voz bem alta. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Meus irmãos, foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Abraão, sabe por que ele foi bem-aventurado, irmão? Porque ele reconheceu seus erros, ele voltou para Deus, erigindo o altar, pedindo perdão para o Senhor. Então, irmãos, vamos aprender com esse Abraão, por isso que nós intitulamos "Se tu uma bênção". Esse homem, Abraão, ele foi uma bênção por quê? Porque ele escolheu e decidiu ter uma vida voltada para o Senhor. Ele errou, mas ele sempre voltou. Ele sempre voltou. Abraão demorou muito tempo para estar pronto.
Mas ele nunca deixou de voltar para Deus. O grande erro dos seres humanos, e principalmente o cristão, é quando ele sai dos planos de Deus e não retorna para o Senhor. Vamos ler, para encerrarmos, Salmo 103, verso 8, até o versículo 12. Salmo 103. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Irmãos, Abraão experimentou isso. E a gente, todos nós, podemos também experimentar. Entendam que o nosso Senhor é essa pessoa. Tá? Ninguém aqui é condenado, não. Ninguém. Muito pelo contrário, nós somos amados pelo Senhor. Assim como Abraão foi amado pelo Senhor, nós também somos amados pelo Senhor. Mas Abraão, ele teve essa consciência e ele experimentou essa verdade. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Verso 9. Não repreende, cara, isso é lindo demais, perpetuamente. Você viu Jesus falando assim, hipócrita? Mas para quê, irmão? Para condenar? Não. É para a pessoa levantar. Para a pessoa sair do erro. Porque no fim, Jesus estava amando os seus. Gente, eu acho tão interessante a Bíblia. Acho tão interessante a Bíblia, a voz de Deus. Você sabe como é que Jesus, ele prova todo o nosso amor para conosco? Não foi só apenas... Eu vejo assim, muito mais além do que a cruz. É lógico, a cruz foi o ápice do amor de Deus. Mas eu vejo aqui que a repreensão de Deus, a repreensão de Jesus, em relação para com os seus, não é para condenar os seus, mas é porque Ele ama os seus. A repreensão, essas palavras que geralmente são palavras, talvez de confronto, que talvez traz tristeza aos nossos corações, porque muitas vezes nós nos sentimos julgados. Isso é amor, irmão. Eu vejo o Evangelho de Jesus chegou até nós, não foi para massagear o nosso ego, mas foi para confrontar o nosso ser, para que nós possamos ter uma vida para com Deus. E o fim de tudo isso é que Deus, Ele quer que nós nos deleitamos de uma forma muito íntima para com Ele. Portanto, Deus é aquele ser que Ele é santo. E a sua santidade é inegociável. E é por isso que Ele repreende os seus. E quando os seus reconhecem e voltam para Ele, experimenta essa verdade. Olha aí, Ele não repreende perpetuamente as pessoas. Ele pode repreender você hoje. Mas com o fim de que? Para que você seja uma pessoa abençoada. Para que você possa ter uma alegria constante na presença dEle. Verso 9 termina, não conserva para sempre a sua ira. Verso 10. O trem travou aí? Vou lá para a minha Bíblia então. Salmo 103. Se você tiver a Bíblia, por favor, me acompanha. Salmo 103, verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados. Olha o que Jesus fez por nós, lá na cruz. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Gente, imagina se Deus colocasse a mão dele sobre nós naquilo que nós fazemos. Imagina. Imagina, alguém já pisou no seu calo, irmão? Alguém já te deu prejuízo?
Como é que você trata essa pessoa? Imagine Deus fazendo o mesmo para conosco. Verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Gente, se tem uma coisa que quebranta o coração de Deus, é quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus como Ele sendo realmente o nosso Senhor. A gente começa o quê? A obedecê-lo, a temer. Esse temor aqui, meu irmão, não é de ter medo, não. Isso é reverência. Isso é respeito. Isso é vida. Isso aqui, a Bíblia está nos direcionando. Verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele está encerrando aqui porque a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas, Ele mesmo nos abençoa, nos fortalecendo para nos livrar das nossas transgressões. O Senhor é conosco, irmãos. Amém por isso? E Ele quer nos abençoar. Ele tem uma promessa para todos nós. E Ele quer fazer de você, até você alcançar essa promessa, que você seja uma bênção. Assim como Abraão foi... ouviu a voz de Deus dizendo assim: Abraão, sê tu uma bênção, quero dizer para vocês também, vocês são uma bênção. Vamos ficar de pé? Irmãos, há esperança para aquele que cai, há perdão para aquele que peca, e há restauração para aquele que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor para com isso. Todos nós caímos, todos nós pecamos, e todos nós, de certa forma, precisamos ser restaurados. O nosso Deus, Ele é tremendo. E a mão dele está sobre nós. Eu queria que nós possamos agradecer o Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor porque através da história desse homem Abrão, nós podemos ver a tua graça, que ela é maravilhosa. Essa graça tremenda. Essa graça que é perdoadora. Essa graça que ela é restauradora. E eu louvo porque nós servimos um Deus que é compassivo, que é grandioso, que é amoroso. Eu quero agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa direção. Assim como Abraão fez, nós devemos fazer. Quando nós caímos, nós temos que voltar para o Senhor. Quando nós erramos, o Senhor está pronto para nos perdoar, para nos direcionar, para nos abraçar. E o Senhor também nos mostra que a maior fonte de vida é a presença do Senhor para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca sairmos da tua presença, a nunca sairmos do teu propósito. E que o Senhor esteja nos direcionando e nos abençoando todos os dias. Em nome de Jesus, amém e amém.